Qual é a boa do futebol europeu neste sabadão, hein? Pergunta, meus queridos, muito fácil de responder. O maior jogo do futebol alemão, o Der Klassiker, o clássico, o Borussia Dortmund recebe na 12ª rodada da Bundesliga o Bayern de Munique. É verdade que não é um derby, não tem talvez a rivalidade local, mas historicamente, por títulos, por relevância, por poder econômico, esse é o maior jogo do futebol alemão e a gente vai fazer uma parada diferente nesta sexta-feira, né? Vocês estão acostumados com o Gelada com Queçada, por motivos médicos que eu tenho que respeitar. Não teremos o Gelada, porque eu não posso destampar a primeira, não vou ficar aqui tomando chá com vocês, não vou ser hipócrita a esse nível, tomar um cafezinho com o dedinho levantado, não vou. O que eu vou fazer é uma prévia, um esquenta deste duelo da Bundesliga, claro, com o nosso apoio da grande parceira aqui do canal, a KTO, para vocês fazerem aí uma fezinha. Vou deixar algumas dicas no final do vídeo do que eu acho que vai acontecer, para vocês brincarem em relação a esse jogo. Lembremos que um clássico é sempre mais complicado prever qualquer coisa, mas com as informações que eu vou municiar vocês aqui, eu acho que a gente pode brincar. Obviamente, acima dos 18 anos e com muita responsabilidade. Sempre um abraço para a galera da KTO que está sempre junto com a gente. Vamos lá, gente. Ó, depois de uma rodada, uma semana de Liga dos Campeões em que as duas equipes venceram jogos importantes, o Borussia Dortmund fora de casa venceu o Dinamo de Zagreb por 3-0. A Liga dos Campeões, essa caminhada do Borussia Dortmund é muito boa até aqui, né? Tá ali no bolo entre os 8 para se classificar e muito provavelmente será um dos times classificados entre as 8 principais equipes do futebol europeu. E o Bayern de Munique também venceu um jogo importantíssimo contra um adversário mais difícil, o Paris Saint-Germain, 1-0, resultado magrinho, mas o resultado mais importante até do que a atuação nessa sequência de jogos do Bayern de Munique. O Bayern ainda está tentando chegar no G8 da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique venceu por 1-0, tem agora o Borussia Dortmund e depois pega pela Pokal o Bayer Leverkusen. Então, no meio dessa sequência, o jogo mais relevante do futebol alemão contra o Borussia Dortmund. Se a gente olhar a classificação, eu separei aqui muita cola porque eu quero passar as informações corretas para vocês e eu não decorei tudo, tá? Mas se a gente olhar aqui as informações da classificação, o Bayern de Munique é o líder nesse momento, não tem nenhuma derrota na Bundesliga, né? São 11 jogos, 9 vitórias e apenas 2 empates, está na primeira colocação. E o Borussia Dortmund, porque tropeçou demais até aqui, está na 5ª colocação da Bundesliga nesse momento. E até por isso o jogo talvez seja mais importante para o Borussia Dortmund do que propriamente para o Bayern. Primeiro porque o jogo vai ser no Westfalen Stadium, né? Vai ser no Signal Iduna Park, a casa do Borussia Dortmund, então isso já pressiona mais ainda o Borussia Dortmund por ter que vencer. E segundo, para tentar entrar no G4 aí dessa Bundesliga, o Borussia Dortmund que tem 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Borussia Dortmund sofreu em 11 jogos, 18 gols, marcou 22. O Bayern fez 36 gols, tá, ó, nadando de braçada nessa Bundesliga e tomou 7 gols apenas em 11 jogos, né? Uma defesa sólida. A gente vê um Bayern mais inseguro na temporada dentro da Liga dos Campeões, com algumas derrotas que até pesaram nessa briga pelo G8, pela classificação direta sem passar pelos playoffs. São 2 derrotas apenas até aqui na temporada, né? A do Barcelona, a mais marcante, mas a gente vê o Bayern muito bem na Liga na Bundesliga, na Liga local, com um saldo muito positivo e com uma defesa muito sólida, né? A gente vem falando aqui no canal sobre a evolução da defesa do Bayern, especialmente com alguns elementos, né? Aquilo que o Kompany quer formatar de time, em termos de ter mais posse de bola, de ser agressivo na recuperação pós-perda, né? Aqueles 10 a 12 segundos que o Bayern de Munique demora para recuperar a bola. Isso tem facilitado também a vida dos zagueiros lá atrás, apesar de que sofreu já em alguns jogos contra o Barcelona, contra o Eintracht Frankfurt, enfim, mas o Bayern tem se consolidado especialmente na figura de Kim Min-jae e de Upamecano, e isso se reflete nos números da temporada. Se a gente pegar como um todo,
O Bayern de Munique tem 18 jogos até aqui, nessa temporada. E são 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 56 gols marcados. Uma média superior aos 3 gols por partida. Isso é interessante. Já o Borussia Dortmund tem 42 gols marcados e sofreu 26 em 18. Ou seja, tem 6 derrotas até aqui, né? É um time mais inseguro. A gente vai entrar nos times daqui a pouquinho, mas o interessante é dizer, para começar, que esse é o Der Klassiker número 136 na história, né? Tem um vídeo aqui no canal, já antigo, lá do início do canal, quando eu fiz o primeiro Der Klassiker aqui, o primeiro pós-jogo no canal, falando sobre o Der Klassiker, a história do Der Klassiker. Vou achar esse vídeo e vou deixar aqui no link da descrição, tá? Ou no primeiro comentário aí com o comentário fixado para vocês verem um pouquinho da história desse clássico, como se desenvolveu, né? Como o Bayern de Munique foi crescendo ao longo dos anos. São times que já venceram a Liga dos Campeões. O Bayern de Munique já ajudou o Borussia Dortmund numa fase terrível financeira, emprestou dinheiro ao rival lá no início dos anos 2000, quando o Borussia Dortmund quase foi à falência. Então é um clássico que tem muitos pormenores. Depois tem a rivalidade com o Klopp conseguindo resgatar o Borussia Dortmund e os títulos na Bundesliga, tem a soberania, né, a hegemonia do Bayern de Munique nos últimos anos, frustrando inclusive o Borussia Dortmund recentemente na última rodada, aquele gol do Musiala. É um clássico muito, muito recheado de boas histórias, então esse vídeo eu recomendo. Se a gente pegar em termos da Bundesliga o recorte atual, o Borussia Dortmund é o melhor mandante da competição, né? Tem 6 vitórias em casa. E o Bayern de Munique é o melhor visitante, tem 5 vitórias e 1 empate. Ou seja, é o jogo do melhor mandante contra o melhor visitante. Fica ainda mais difícil de prever alguma coisa. Mas, olhando para aquilo que é o Borussia Dortmund, a gente tem algumas informações relevantes, tá? Em termos de lesões, em termos do time que vai a campo. O Borussia Dortmund, ele teve muitas mudanças nessa temporada. Muita gente me pergunta aqui no canal por que o Borussia Dortmund, que chegou à final da última Liga dos Campeões, não começou nadando de braçada nesta temporada. E é muito fácil de explicar, porque se você pegar o 11 inicial que jogou a Liga dos Campeões, ou o time base daquele Borussia Dortmund, é muito diferente dessa temporada. A começar pelo treinador, a mudança do Terzic para o Nuri Sahin, os jogadores importantes, o esqueleto do time, Marco Reus foi embora, o Hummels foi embora, o Füllkrug foi embora, muitos jogadores contratados, né? Como por exemplo o próprio Ian Couto, o Guirassy, enfim, jogadores que não tinham tanta moral antes com o Terzic, ganhando moral com o Nuri Sahin, uma nova formatação de jogo, uma nova ideia de jogo, formato de time diferente, taticamente organizado em campo, estilo de jogo diferente. O Borussia Dortmund agora está tentando implementar um time mais coeso, que fica um pouco mais com a bola, menos naquela ideia de verticalidade total, mas não se muda algo da noite para o dia, não se muda água para o vinho, por mais que a gente queira, e o Nuri Sahin vem tentando implementar esse trabalho. E isso, como eu diagnostiquei no início da temporada, vai criar uma certa gangorra, vai criar disparidades neste início até as coisas se firmarem. Mas a verdade é que nos últimos 6 jogos, vamos colocar 5, 6 jogos, o Borussia Dortmund tem se encontrado, tem tomado menos gols, tem conseguido muitas vitórias e tem realmente fixado um estilo de jogo. Esse jogo contra o Bayern de Munique é, inclusive, um jogo interessante para a gente ver se realmente o time está num caminho certo. Porque foi um time que perdeu do Wolfsburg, mas, enfim, ganhou jogos importantes dentro da Copa da Alemanha, dentro da própria Bundesliga, perdeu do Stuttgart de 5, enfim, estava ganhando do Real Madrid, perdeu em 30 minutos, 5-2, mas está bem na Liga dos Campeões. Tem tanta coisa acontecendo com o Borussia Dortmund que é difícil a gente cravar que as coisas já se estabilizaram, mas parece que o caminho está sendo esse. E aí, cara, as lesões do Borussia Dortmund, tá? Não pode contar com a ADM, baita desfalque, lesão muscular aí. Não vai poder contar com o Henry Chan, que está cumprindo aí o segundo jogo de suspensão. O Niklas Süle
vai voltar. Esse eu não sei se é reforço ou não, porque dependendo de como volte, se voltar bem, é um grande jogador, mas é um jogador de fases. O Guirassy deve voltar a ser titular. Enfim, o Rierson deve voltar também à lateral direita. Acho que o Ian Couto ainda não está pronto. Enfim, são algumas dos destaques em termos de time. E aí, cara, eu separei aqui o que eu acho que vai ser o time titular, tá? O Kobel no gol, aí uma linha de 4 com o Rierson na direita, Anton, zagueiro contratado nessa temporada, Schlotterbeck e Benzebaini na esquerda, o Nimentia e o Pascal Gross no meio campo, um 4-2-3-1, tá? O Benyer, o Sabitzer e o Gittens, Bayern Gittens, aliás, que talvez seja o jogador do Tercite para o Nuri Sahin que mais evoluiu, né, que mais está tendo oportunidades e que mais está entregando, e o Guirassy lá na frente, que é o grande centroavante desse time. Do lado do Bayern de Munique, óbvio que a mudança de Thomas Tuchel para o Kompany seria impactante. Óbvio que a gente já vê muito do Kompany nesse time. Claro que isso também geraria problemas, como já gerou a derrota para o Aston Villa, a derrota para o Barcelona, alguma instabilidade ali depois daquele jogo 3-3 maluco contra o Eintracht Frankfurt. Mas eu acho que o Bayern de Munique tem uma linha de pensamento que me agrada muito e a evolução pode ser algo muito interessante. O Olise não foi titular no jogo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, deve retornar no lugar do Sané. O Palhinha tá fora, o Pavilovic tá fora, o Stanisic, aquilo que a gente já sabe, mas o Bayern de Munique deve ir a campo com o Neuer, com o Guerreiro na lateral direita, apesar que o Leimer foi tão bem na partida contra o Paris Saint-Germain que eu não sei não, vai depender da estratégia mais do que propriamente da qualidade, porque são jogadores com características diferentes. O Pamecano, Kim Min-jae, Davis pela esquerda, Kimmich, Goretzka em ascensão, evoluindo, Olise, Musiala, Gnabry, né, a linha de 3 jogadores, e o Harry Kane lá na frente. O Kane é o grande artilheiro dessa Bundesliga com 14 gols, vive uma fase espetacular. E o time, enfim, que nesse exato momento a gente pode colocar, mesmo jogando fora de casa, como favorito para esse duelo. Tá? Não vou ficar em cima do muro. Acho que o Bayern de Munique, mesmo jogando fora de casa, pelo equilíbrio que já mostrou nessa temporada e pelos desequilíbrios do próprio Borussia Dortmund, acho que o Bayern tem um ligeiro favoritismo. Daí cravar que vai ganhar é algo um pouco acima, né, das nossas pretensões. E eu marquei aqui algumas odds interessantes, não os valores, mas o que eu acho que pode ser interessante para quem gosta de fazer aquela fezinha, sempre com a nossa KTO. Ambos marcam. Geralmente, no histórico recente, a gente tem tido jogos que os dois times não marcaram, né, na mesma partida. Mas eu acho que é um jogo que, por ser em casa, o Borussia Dortmund não vai deixar de marcar e o Bayern de Munique tende a fazer mais gols, porque defensivamente o Borussia Dortmund não é um time tão sólido assim. Eu acho que vai ter mais de 3 gols no jogo, não vai ser aquele jogo... Pelas características, né, pelo encaixe dos dois times, eu acho que não vai ser aquele jogo ranhido. Eu não vejo o Borussia Dortmund criar um ferrolho defensivo em que o Bayern de Munique tenha que ficar tocando bola de um lado para o outro. Eu acho que o jogo vai ter alguns momentos, inclusive, de mais verticalidade, de contra-ataques, bem ao estilo Bundesliga. Eu acho que vai ser assim. E eu acho que apostar hoje em um gol de Harry Kane é apostar seguro, né? Porque pelo estilo de jogo do Bayern de Munique pode sair uma penalidade a qualquer momento, tem jogadores muito lisos, né? Não só o Olise, me desculpe o trocadilho, mas também o próprio Musiala, o próprio Gnabry, o próprio Sané, enfim, são jogadores de 1 contra 1. E o Harry Kane é o batedor de pênaltis oficial, é o cara que tem 14 gols nesses 11 jogos, é o cara que, enfim, tá quebrando recordes e mais recordes, já tem 68 gols, se eu não estou enganado, com o Bayern de Munique, já tem mais de 50 gols na Bundesliga. Enfim, pode ser uma boa também. Essas são as minhas dicas, tá? Dicas do Pai Quesada, mas lembremos que é um jogo complicado. Então, vai na diversão que vocês não vão se dar mal. Tá bom, meus caros? Ó, beijão pra vocês. Amanhã, depois do jogo, óbvio, tem vídeo aqui no canal. Depois teremos vídeo pós-Corinthians. Corinthians pega o Criciúma amanhã.
E nesse vídeo do Corinthians, eu também vou falar um pouquinho sobre o projeto de pagar a arena e também como eu vou contribuir para isso, tá bom? Tchau para vocês, se cuidem, juízo, tá? Eu não posso, mas vocês podem nessa sexta-feira. Então, ó, capricha. Tchau!